Quero-vos agradecer o vosso tempo, o facto de estarem aqui conosco, e eu vou deixar a nossa anfitriã para o fim e vou começar por quem se tem dedicado mais aos jovens. Afonso, quer partilhar connosco, não temos tempo para desenvolver o projeto em si, mas seria interessante apresentar-nos os resultados desse projeto Mentes Empreendedoras. Não sei se acompanharam a diferença ou não que fizeram nos jovens em que aplicaram esses programas de liderança. Nós, aliás, um dos diagnósticos que tem sido feito com muita frequência é que nós temos um problema também de liderança e de liderança de recursos humanos. Que efeito é que esse teve? Acompanharam os jovens, deram a formação e depois foram acompanhando o seu percurso para ver que diferença fizeram na vida deles. Muito bem. Obrigado pelo convite e bom dia. Se calhar, enquadrando a organização super rápido, a ideia foi trabalhar com jovens para promover a sua autodeterminação. Um bocadinho comparado com as culturas protestantes, eles trabalham muito mais a autonomia dos jovens ao longo da vida deles. E, portanto, o desafio português é, apesar de termos outras características muito boas, não trabalhamos esse aspecto. Aí começamos. Então, trabalhamos a autonomia nos alunos do secundário, trabalhamos a pedido dos próprios literacia financeira dos alunos do secundário, depois começámos a criar multiplicadores trabalhando com universitários e pessoas nas empresas, em que eles acompanham turmas um ano inteiro, mas fazendo desse o seu processo de crescimento, e depois, mais tarde, fizemos uma combinação e, em parceria com o Ministério da Educação, identificámos os jovens que em todo o país mais progrediram ao longo do secundário, apesar de terem indicadores socioeconómicos que fariam prever resultados piores. O que é que nós vemos hoje? Ponto 1, cada vez se consegue avaliar mais e melhor, aqui a vantagem das tecnologias, e o que é que nós vemos? Por exemplo, a nível dos alunos do secundário, quando eu dei aulas na Nova, apanhei alguns dos participantes dos clubes. Eram muito mais proativos, muito menos avessos ao risco. Havia uma aluna que ainda era das licenciaturas, era presidente do Clube de Empreendedorismo dos mestrados. Havia um rapaz que no primeiro ano que entrou já era vice-presidente do clube não sei das quantas. Portanto, eles eram mais proativos. Ou um rapaz de Faro que, em adulto, com a namorada, reconstruíam casas e conseguiam fazer dinheiro assim, enquanto tinham outros empregos. Portanto, esse dinamismo criou-se com os clubes, trabalhando com eles no secundário. Literacia financeira. Nós, a certa altura, já vamos chegar este ano mais ou menos aos 10 mil beneficiários. Os jovens, de repente, vêm com os pais fazer um orçamento familiar, já sabem que quando forem adultos não é só chegar ao banco e eu quero um crédito para comprar casa, têm noção do que é um salário bruto e líquido, e foi engraçado porque nós fomos desafiados por uma empresa a trabalhar este tema, mas paralelamente nas nossas escolas os alunos estavam a pedir isto, e as empresas tinham medo de, se calhar isto não é giro para eles. Eles é que pediram o tema. O Leaders Gang, o programa aí da liderança, o que faz é um bocadinho... Eu estou a fazer um doutoramento também na Holanda, e o que a literatura diz, na liderança, diz coisas parecidas da educação, que é as pessoas que vêm de meios desfavorecidos têm menos acesso a redes, têm menos oportunidades. Claro. O que é que o Leaders Gang faz? O Ministério da Educação recolhe um monte de dados que não tem capacidade de processar mais que um tanto, mas hoje já tem bases de dados melhores. O que é que nós combinámos com eles? Nós pedimos-lhes, num processo complicado, RGPD... Sim, exato, imagino. Era já o que eu estava a pensar. Como é que tem acesso a esses dados? 3 interlocutores intermédios antes de nós podermos falar com os jovens. Mas pronto, deve-se respeitar a privacidade. Então, no triênio em que eles estudaram, em que eles fizeram o secundário, nós pedimos para ver quem é que mais aumentou, apesar de terem indicadores socioeconómicos desafiantes. Ponto 1. Como o maior preditor de desempenho escolar é a educação da mãe, formal da mãe, exato. E isto é um fenómeno mundial, não é só português, a partir do momento em que o indicador socioeconómico é baixo, à partida ia-se prever um resultado abaixo da média. Mas eles estiveram acima da média e foram, no país todo, os que mais conseguiram evoluir. Isto diz que há ali qualquer coisa de superação e de mérito do ponto de vista positivo. Então o que é que nós fazemos? Agarram nessas pessoas só. Não, no Leaders Gang é só nessas. Então o que é que me diz? A literatura da liderança diz-me que estas pessoas, se forem bem apoiadas, provavelmente vão continuar a trajetória de mobilidade social, igualdade de oportunidades, e há um estudo do EduLog que nos diz que os alunos, se forem para a universidade e não tiverem uma série de competências complementares, continuam a ter risco de ir para o desemprego. O que é que nós aprendemos a trabalhar com estes jovens? Fizemos um estudo
com amostra totalmente aleatória, grupo de tratamento, grupo de controle, e, portanto, com causalidade podemos dizer que eles melhoram, de facto, estas competências que levam à empregabilidade, que levam à liderança, e vemos também que, se calhar no primeiro mês de intervenção, eles não se identificam potencialmente como líderes, mas a 4, 5 meses já dizem, opá, eu posso ser líder. Outro dado giro... Criam outro tipo de missão, não é? Mas vocês sim, têm acompanhado esse grupo? Sim. E com que idade, quantos anos desde o início da formação? Portanto, a formação acontece ao longo de um ano. O primeiro ano... Sim, mas há quantos anos é que acompanham esse grupo? O projeto tem 3 anos. Okay. A primeira edição... no terceiro ano. Portanto, a organização começou em 2013 formalmente, mas este projeto, o Leaders Gang, com estes dados do Ministério da Educação e com estes participantes, começou em 22, 23. E nós mantemos o contacto com eles. Portanto, neste momento, vão no ano 3. Aliás, houve um grupo que visitou a BA e o engenheiro Moreira da Silva, e ele perguntava a uma menina, mas então porquê... Uma rapariga, ela dizia, porquê que eu... Então, mas já desististe de estudar? Eu tentei este curso, não gostei. No ano a seguir tentei outro, não gostei. Tentei outro, não gostei. E ele perguntava, mas tens que encontrar o que tu gostas. Não. Um ano depois, nós também fizemos esse trabalho, ela escreveu-nos a dizer, candidatei-me a isto porque vocês mostraram que o meu projeto de vida é importante e que eu sou perfeitamente capaz. Por exemplo. Gera confiança também. O André, a história do André é um bocadinho ligada também à sua... No fundo é a história de todos nós. A sua experiência, não é, quando teve crianças, quando foi pai, descobriu que havia aqui um desafio para a educação, insatisfeito com a educação a que tinham acesso, criou o seu próprio projeto, a sua própria educação. Costuma dizer que os primeiros 4 anos são determinantes, os primeiros 4 anos na educação. Quer partilhar connosco este seu projeto e como é que diferencia a aprendizagem com a instrução? Então, para explicar, antes de mais, muito obrigado pelo convite e muito bom dia a todos. Este projeto começa mesmo como indica, uma necessidade própria. Então, eu sempre trabalhei em mobilidade educacional toda a minha vida profissional. Eu criei a minha primeira empresa com 21 anos, dada a minha experiência de vida de ter estudado no estrangeiro e crescido no estrangeiro, e achava que outros jovens deveriam ter as mesmas possibilidades. E eu representava os mais prestigiados colégios do mundo, em Inglaterra, Suíças. E são colégios de elite, onde tinha lá os filhos de ministros, de bilionários. São colégios que emanam qualidade. Nós comemos com os olhos quando vemos estas instituições magníficas. Não sei se alguma vez tiveram a oportunidade de ver, mas quem tem um contraste de uma escola portuguesa, e seja a melhor que vocês possam encontrar um St. Julian's ou o que for, em termos de instalações, e vão ver qualquer um destes colégios, não há sequer margem de comparação. E eu assumi que, tendo acesso a todas estas instituições de ensino, a resolução para a minha filha seria fácil. É só pegar no meu portfólio de networking e encontrarei uma solução à medida que eu acredito que a minha filha merecia. A verdade é que, quando a minha referência de tudo colégios de elite não tem este contraste de Portugal para lá, é tudo a mesma coisa, não é? São tudo colégios de altíssimo padrão, então temos que cavar um bocadinho mais fundo e perguntamos, então o que é que diferencia? Se eu tiver que escolher então uma destes colégios para a minha filha, qual? Então fui mais fundo, fui à pedagogia, e foi aí que eu identifiquei a diferença entre instrução e aprendizagem. Instrução é sempre quando nós identificamos alguém a debitar por uns tantos que estão a ouvir, um pouco assim. Eu debito aqui durante 1 hora, vocês o que estão a fazer é memorizar, não estão a aprender. Então, a diferença destas escolas é o quê? Um professor, em vez de ser licenciado ou mestrado, é um pós-doc. A turma, em vez de ter 20 alunos, tem 8. O desporto, em vez de ser futebol, o voleibol, o basquetebol, é o hipismo, o ténis, o golfe. As cargas horárias são maiores, a examinação mais frequente, que dá a ilusão de que estão a aprender mais e mais rápido. Não, estão a decorar mais e mais rápido e a esquecerem-se de mais rápido. Não acontece aprendizagem. Então comecei a procurar nos sistemas alternativos e bati na porta de que muitos de nós devemos bater, que é nos Montessori, nos Steiners, de Waldorf, etc. Escolas da Floresta. Eu, como cresci também em Macau, Estados Unidos, Inglaterra, fui olhar também o sistema e estudei nesses sítios, conheci também sistemas. Fomos ver também os óbvios europeus, os finlandeses, suecos.
e, embora encontrasse algumas luzes em cada um deles, não encontrava algo que fosse completo. E foi em Portugal que encontrei a resposta. E encontrou fazendo a sua própria escola. Exatamente, através de uma metodologia portuguesa da Escola da Ponte. Portanto, a Escola da Ponte nasce há 50 anos atrás e nós somos a continuação deste grande projeto. Então, é uma escola que não tem aulas, não tem turmas, não tem diferenciação de idades. As crianças aprendem por interesse ou necessidade, que é assim que realmente se aprende. Nós só aprendemos por interesse ou necessidade. Tudo o resto é memorização. Depois há uma memorização que... Mas tem a sua filha nessa escola? Com certeza. Os meus 3 filhos, neste momento. Os três filhos. E está satisfeito com os resultados? Tem Muito. confiança suficiente para saber que eles vão ser bem-sucedidos? Então, o projeto torna-se um projeto profissional mesmo por isso, pelo impacto. Ele nasceu por um projeto para a minha filha, era 16 alunos. Era só para os meus filhos, era para atender a minha necessidade pessoal. Um pouco egoísta, mas é verdade. Sim, mas é do egoísmo que muitas vezes nascem os projetos. Mas Aliás, o impacto foi tremendo. O engenheiro Carlos Moreira da Silva gosta muito de ser isso, que é isto. Mas começou a pensar, a sua filha tem, já viu, tem uma escola só para ela. Vou construir, filha, uma escola só para ti. A minha questão é, esses projetos e essas ideias não são novas, não é? Não. Eu lembro de quando era há muitos anos, gostava de ler coisas sobre isso, havia projetos muito interessantes de só estudar ou ideias, pelo menos. A minha questão é se isso se traduz em resultados, ou seja, faça aquilo que a economia, as empresas, a sociedade pede, se isso responde à procura da economia por perfis profissionais. Particularmente para o futuro, eu acho que sim. Então, deixa-me dizer assim, nos anos 70 houve um psiquiatra, acho que é George Land, que fez um estudo sobre o coeficiente de genius coefficient, portanto, identificar o gênio nas pessoas. Porquê? Porque a NASA tinha pedido um teste para identificar os génios dentro da organização para serem alocados aos projetos mais desafiantes. E ele propôs então fazer esse teste. O teste era tão simples que ele propôs a fazer inicialmente a crianças de 4 e 5 anos. Qual acha que foi o coeficiente de génios percentil dessas crianças? Qual a porcentagem delas eram consideradas génios nos 4 e 5 anos? Não faço ideia, quase todas? 98%. Pois. 98%. Aos 10 anos, 5 anos depois, qual é o percentil? Começou a descer. 30%. Pois. Porcento. Ou seja, o nosso Em sistema adultos, está errado, é isso? Em adultos, 2%. Nós estamos a pôr as pessoas mais burras, a educação. Não queria ir tão longe, mas a causa comum identificada foi a escola. Mais recentemente, já a Kyun Kim, a norte-americana, e Ken Robinson expõem isto. A escola está a matar a criatividade. E particularmente para as profissões do futuro... Que vamos falar a seguir, mas deixe-me só partilhar. A resposta é que Exatamente. sim. Estão muito mais preparados, não só para o mundo presente, mas particularmente para o futuro. O nosso mas principal... onde é que nota isso, Afonso? Não quer partilhar um bocadinho connosco... André. Desculpa, André. Não quer partilhar um bocadinho connosco uma história das suas filhas? Sem quebrar a privacidade, não queremos aqui o RGPD. Então, eu posso partilhar várias histórias. Com certeza histórias. que tem amigos que têm os filhos numa escola tradicional. Sim. Consegue, sem ofender ninguém, obviamente. Então, vou-lhe ser pragmático no currículo objetivo, que é o que as pessoas conseguem mais identificar, porque nós trabalhamos muito o currículo subjetivo, especialmente nas primeiras idades, mas no currículo objetivo, que é o que as pessoas conseguem conectar. A minha filha, com 5 anos, falava 5 idiomas: português, alemão, inglês, georgiano e hindi. Lê e escreve hoje em 3 línguas: português, alemão português, alemão e inglês. A sua família, se calhar, também tem pessoas que falam várias línguas? Não. São os 2 portugueses, pai e mãe. Não, a mãe é alemã e eu sou português. Okay. As introduções das outras 3 línguas, depois posso explicar como é que isso acontece. Okay. Mas, portanto, com 5 anos faz isto, lê e escreve, também com 5 anos, hoje com 7, que obviamente que está muito mais fluente. Matemáticas? Faz, já com 5 anos e até menos, já fazia cálculo aritmético nas dezenas, hoje faz multiplicações, divisões,
Pronto, muito mais avançado a nível de aritmética, faz projeto, pesquisa, porque nós aprendemos através de projeto e pesquisa, através do interesse da criança, e extrapolamos o conhecimento objetivo através desse interesse. E já consegue fazer análise crítica de informação? Por exemplo, perceber se uma coisa é falsa ou não? Isso é um dos trabalhos que nós começamos a fazer com eles nesta fase de projeto. Portanto, quando nós começamos a pesquisa... É a altura que falámos com a Mónica, que a Mónica até tem um doutoramento, é mais especialista, não podia existir, a Mónica tem acompanhado esta área e está agora com este projeto da Iniciativa Educação da Teresa e Alexandre Soares dos Santos, muito ligada à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Teresa, estes... Mónica, mas eu entendi. Eu e os nomes é uma maravilha. Mónica, este tipo de projetos, porquê é que nunca se afirmaram? Porque isto vem dos anos 60, eu pelo menos lembro-me de ter lido na altura, quando me interessava por estas coisas e tinha tempo para ler estas coisas, vem dos anos 60 muitos destes projetos, até de liberdade, de escolas totalmente livres. Porquê é que isto nunca se afirmou? É assim, tão bem sucedido, aposta no que está a fazer o André? Muito bem, obrigada também pelo convite, em primeiro lugar. Eu penso que a Helena coloca uma pergunta até com um horizonte temporal que nos faz aqui também fazer uma análise muito rápida, muito breve, sobre o que é o sistema educativo em Portugal, porque nós olhamos hoje, e muito bem, para projetos como o que o André está a desenvolver. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, nos anos 70, quando na Europa havia níveis de literacia já muito elevados, nós em Portugal estávamos numa situação que era muito diferente. Ou seja, em 5 décadas, não é? Se contarmos aqui o tempo desde o 25 de Abril, do que é que nós fizemos? Uma evolução extraordinária, e é preciso também sinalizar isto. Sim, há problemas na educação, sim, há muito para fazer ainda, mas há também uma evolução que é notável. Claro. e que devemos sinalizar, porque não só nos dá, em primeiro lugar, esta esperança de que a educação está em evolução. Partimos muito atrasados, não é? Certo. Ora, se nos anos 70 nós tínhamos 26% da população analfabeta, naturalmente o nosso desafio não estava nas questões da qualidade, estava ainda na questão do acesso. Sim, é como começamos... Se uma sociedade com fome não pensa noutro tipo de necessidades, uma sociedade analfabeta exatamente, tem atacar esse problema. Sim, há questões sociais, mas mesmo nesta perspectiva da educação, nós nos anos 70 tínhamos 5% da população no ensino secundário, não é? É uma coisa que hoje não nos passa pela cabeça, naturalmente, e ainda bem. Portanto, este desafio do acesso, digamos, foi o desafio que nós conseguimos, de alguma forma, dar resposta enquanto sociedade nas últimas décadas. Colocar, em primeiro lugar, as crianças na escola, e nós hoje temos taxas de frequência que são perto dos 100%. Mas, Mónica, sim, tivemos o acesso, massificamos, mas não degradámos a qualidade? Exatamente. Agora, a questão é precisamente a questão da qualidade, e é aqui que há muitas respostas que nós precisamos de trabalhar enquanto sociedade, e estas iniciativas também servem para isso mesmo, para nós podermos trabalhar em rede, que é algo que nós na Iniciativa Educação acreditamos que é efetivamente necessário para conseguirmos a tal permanência dos projetos, a sustentabilidade de um sistema. Mas pegando só aqui, Helena, no caso das questões do analfabetismo e das capacidades de leitura, porque esta questão da qualidade, e o Afonso falava há pouco da avaliação e da importância de nós irmos monitorizando também este progresso. Como dizia, então nós tínhamos 26% de analfabetos nos anos 70, agora temos 3%, e essencialmente população envelhecida, porque felizmente as nossas crianças estão nas escolas e alfabetizadas. Mas parece que o progresso até agora, tudo bem, fizemos, pronto, pelo menos as estatísticas estão ótimas. Mas temos problemas, não é? Agora, a questão é, onde é que estão as lacunas e como é que vamos vencer depois a seguir a batalha da qualidade? Na questão da leitura, e era uma questão que gostava de trazer a debate, porque é uma questão que nos coloca muita energia, em que colocamos muita energia na Iniciativa Educação, porque temos precisamente um programa destinado ao combate às dificuldades da leitura. O que é que nós vemos? E há números que são de facto preocupantes e que nós devemos sinalizar.
Nós, nas avaliações internacionais, e daí a questão da avaliação ser importante, quando nós olhamos para a capacidade de leitora dos nossos alunos, portanto estamos a falar de alunos de 15 anos, no 9º ano, nós vemos que temos 23% dos nossos alunos que não chegam ao nível básico de leitura. Ou seja, não consegue identificar uma ideia principal de um texto, não consegue fazer inferências básicas. Ora, naturalmente, sem uma capacidade de leitura adequadamente estabelecida, a aprendizagem subsequente, quer ela seja científica, quer seja técnica, quer seja de outra natureza, está severamente, é severamente difícil, não é? Nós continuarmos a aprender se nós não dominamos a leitura. E por isso nós estamos muito concentrados em promover, então... A vossa iniciativa. Exatamente. Temos um programa que é precisamente dedicado ao combate às dificuldades de aprendizagem nos primeiros anos na área da leitura. E como é que nós conseguimos que... o problema é que vamos herdando essas pessoas... aliás, recentemente o estudo da OCDE foi bastante chocante em relação o PIAC, em dezembro, em relação às capacidades aos índices de literacia até dos adultos. Foi bastante aterrador. A questão é como é que nós também corrigimos esta mochila, uma vez que continuamos a ter jovens que não conseguem interpretar um texto, como é que nós corrigimos esta... Pelo que eu percebi, a iniciativa atua na base. Vamos fazer com que os próximos não sejam assim. Mas nós já temos um estoque, não é? De pessoas que são assim e até em adolescentes. Como é que conseguimos resolver este problema? Sim, na realidade, acho que pelo menos temos de tentar e ir mitigando o problema, mesmo que não o consigamos resolver. A Iniciativa Educação não trabalha só com esta área, tem este projeto que é efetivamente os primeiros anos e a questão da leitura, e depois trabalha também na área que foi identificada aqui da formação profissional. Portanto, apoiamos... Em que está também a Business Roundtable Portugal. Temos tido algumas conversas, mas trabalhamos com o tecido empresarial, com os municípios, aliás, com o município do Porto, que também é parceiro do programa Ser Pro, que é o nosso programa de ensino profissional, precisamente para criar esta rede e para enriquecer a qualidade desta formação. Nós trabalhamos essencialmente com cursos de nível secundário. Aqui um aspecto que é, e vocês fazem avaliação de resultados, porque... Eu sou jornalista há muitos anos e, como podem imaginar, há conversas que eu já me cansa que já... Naturalmente. Certo. Já se diz isto tantas vezes façam, não é? A minha questão é, há avaliação de resultados, certo, e há avaliação e percebe-se o que é que correu bem, o que é que correu mal e corrige-se o projeto? Não. Sim. Aliás, okay, na Iniciativa Educação, esse é um dos nossos pilares, precisamente, é avaliar tudo o que fazemos, precisamente para perceber se falhamos e, se falharmos, para corrigirmos então o que for passível de correção. No caso do programa da leitura, o que nós vemos, nós trabalhamos portanto, com os alunos que são identificados como tendo essas dificuldades, o que nós vemos é uma convergência com o nível da turma. Ou seja, nós vamos acompanhando, e estes alunos são avaliados mensalmente, e vamos acompanhando não só os alunos em intervenção, como também os alunos da turma, que são avaliados 3 vezes ao ano, e o que nós vemos, de facto, é uma convergência com a turma. A ideia será também que isto possa facilitar, e não falámos disso, mas hoje em dia a sala de aula é, e também fruto deste progresso, muito diversa, muito heterogénea, exato, não só por esta massificação e universalização do acesso, mas também até por questões de migrações, etc. E sabemos que a questão da língua materna e de termos alunos em sala de aula que também não dominam o português faz com que a gestão da sala de aula seja um assunto particularmente difícil. Portanto, a ideia aqui é que, no caso da leitura, estes alunos que têm alguma dificuldade no início do seu percurso possam rapidamente apanhar o barco e conseguir prosseguir com a sua atividade. Muito bem. A Sofia, queremos aproveitar o seu mundo, os 2 mundos em que vive, que às vezes não é muito frequente, já é mais frequente do que no passado. Que necessidades é que a Sofia detecta quando vive no mundo das empresas e quando olha para o mundo das empresas e os compara com o mundo da academia? A academia, eu diria, não sei, diga que eu não tenha razão, se for o caso, diria que hoje as universidades estão muito mais próximas do mundo empresarial do que estavam no passado. Mas estão mais próximas também na formação? É essa a questão, ao identificar as necessidades das empresas? Muito bem, muito obrigada pelo convite. E a questão é direta, quando diz relativamente às necessidades de formação.
Primeiro, uma nota sobre a proximidade. Sim, a sensibilidade que eu tenho, quer pelo caminho feito na academia, quer por aquilo que eu assisto e vejo nas empresas, há caminho feito de proximidade. E de proximidade de esforço da academia, de estar atenta e de interagir e de ligada em projetos com as empresas. E aqui mais visível nas áreas mais técnicas, nas engenharias, nas áreas de desenvolvimento. Um bocadinho mais difícil, visível na área da gestão, mas mais difícil em termos de projetos e de interação. Ainda que positivo o caminho. Do lado das empresas, há também um caminho de aproximação, porque há uma crescente e continuada necessidade de formação. E essa necessidade é mesmo continuada, com natureza muito diferente, aplicada e contínua nos diferentes níveis de atividade e de lideranças e de gestão da organização, que se traduz em necessidades de programas diversos também e que exige uma maior interação. Por isso aqui, eu depois tendo a falar da área que eu conheço, que é a área da gestão e da economia. Em termos de ligação, conheço menos as outras, mais do que observo, porque também passo, hoje em dia, 40% do meu tempo a acompanhar business schools, que estão integradas em universidades por todo o mundo. Quando diz estão mais próximas, sim, cada vez se vê mais iniciativas de parceria, de esforço desta ligação, porque se percebe que a ligação é vantajosa, quer do lado, obviamente, das empresas, porque têm um parceiro que ajuda em desenvolvimento e também ajuda na preparação das competências. Do lado da academia é onde eu noto que há mais resistência para a ligação. Há um interesse, há uma ideia de que temos que estar todos muito próximos, mas a linguagem é cada vez mais distante, e isso eu noto. Ou seja, fazemos esse esforço, mas não falamos necessariamente a mesma linguagem, e eu noto isso. Mas nota mesmo numa escola de gestão? Noto que nós falamos a linguagem das empresas, isto temos que clarificar. Agora, quando nem todos os académicos sabem estar numa empresa e conversar para perceber as necessidades das empresas. E quanto mais industrial ela é, às vezes mais dificuldade temos. E este é algo que nós temos que trabalhar, e aqui temos que fazer um caminho de... Ou seja, há aqui mercado para dar formação a académicos. Há um mercado, aqui com justiça feita, porque isto não será só nesta área, será em todas. Ou talvez menos nas ciências exatas, que têm outra forma de fazer também ciência e deve desenvolver. depender, não é? Porque os académicos queixam-se muito da quase morte da investigação fundamental, como sabe. E alguns resistem, não é? E isso também é motivo de reflexão, porque é a investigação fundamental que acaba por ser a autora das grandes descobertas, não é? Certo. E se calhar conciliar esse mundo é que ainda não tem sido conseguido, não é? Deixe-me fazer aqui uma nota daquilo que é a minha percepção e a minha forma de ver o mundo, se quiser, e essa questão da investigação fundamental. Eu percebo que é bem diferente a investigação fundamental da ciência, se quiser, das ciências naturais, até da matemática, no sentido de se desenvolver à frente daquilo que se conhece na realidade, de se desenvolver em laboratório. E temos aqui na universidade esse exemplo claro nas áreas da biotecnologia. É diferente na área da gestão e da economia, porque da economia também podemos considerá-lo, porque há um desenvolvimento de modelos com base estratosféricos. Mas no domínio da gestão, o que nós fazemos é observar a realidade. Pois. E se nós estamos a achar que vamos desenvolver conhecimento, observando a realidade, que depois exige tempo de desenvolvimento, obviamente, e de maturação, e que se só consubstancia quando eu publico passado 5 anos as organizações estão com outras necessidades, com outros desafios. Começamos a distanciar. Se só estamos a olhar para essa produção e a valorizar essa produção, que é aquilo que as escolas nesta área têm feito e caído
vou-lhe chamar enviesamento, muito associado à universidade com carreiras diferentes. E aqui posso estar a ser não politicamente correta, claramente. O nosso tempo está a correr. O que acontece, aqui há este afastamento. Por isso, aqui numa nota dizer a formação continua a ser uma formação muito boa e pertinente, e aqui, até generalizando, acho que Portugal está muito bem posicionado, mesmo na Europa e no mundo, para continuar a dar formação nestas áreas, de economia e gestão, e atrair e fazer daqui, e ser aí um ponto de acrescentar e produzir riqueza. Acho que há um caminho muito grande a fazer em termos de estar mais junto às organizações, vou chamar E das assim, empresas. no dia-a-dia, para muito fazer bem. uma produção de um conhecimento muito mais Gostava aplicado. de fazer mais uma ronda muito rápida, nós temos 5 minutos. Afonso, o que é que gostaria de fazer mais nesta área? Tem 1 minuto. Fazer mais nesta área. Basicamente, consolidar e crescer, ou seja, Este projeto. ou seja, afinar para os jovens o tempo que passam connosco melhor, e neste momento o que temos na calha é exatamente, agora é no Global Teacher Prize Portugal, os 10 finalistas, que são finalistas de um prémio para professores que fazem trabalho extraordinário, podermos criar pontes entre a escola de cada um destes professores e empresas, para que a empresa possa aprender com a escola e a escola possa aprender com a empresa. Isto é uma coisa que estamos aqui a afinar para as duas culturas poderem trabalhar em conjunto, mas é uma coisa que temos na calha. Muito bem. André, partilhe connosco essas tais profissões do futuro e porque é que pensa que a sua escola, a escola que inventou, entre aspas, é a escola certa para as profissões do futuro. Ok, então, entrando em 2 extremos do que parece-me ser as profissões Eu vou-lhe do futuro. pedir era que seja, Vou tente tentar ser muito rápido. sintético. Então, primeiro a capacidade de aprender e continuar a aprender. Aprender a aprender, não é? Exatamente. E ser uma aprendizagem contínua, que não acontece hoje. Nós hoje, quando acabamos o nosso percurso académico, parece que é uma linha que acaba e nunca mais quero ver aquilo. Acabou esse percurso, está para trás. Porque nós não ganhamos o gosto pela aprendizagem. Então, ganhar o gosto pela aprendizagem, o reaprender e continuar a aprender é extremamente importante. Ponto 2. Atrelado ali ao que o engenheiro Carlos tinha dito, eu acho que as profissões do futuro vão ser também muito viradas para a parte profissional. A formação profissional, especialmente artes antigas, artes clássicas, até base na construção, mas falar no tecer, nas artes clássicas, que hoje já não se fazem, são raríssimas. Eu acho que esses são os seus profissionais mais bem pagos do futuro. Tudo o que seja mãos, não é? Tudo o que seja mãos, Sim. tudo o que seja... O robô ainda não consegue tudo o que tenha fazer a engenho, mão. tudo o que tenha brio, né? Que seja manual, que seja preciso muita prática, muitos anos, como eram os professores antigos, que começava com 8 anos para ser um mestre. Esses mestres são cada vez mais raros. Quando se identificar um mestre desses daqui a 20 anos, vai ser mais bem pago qualquer engenheiro. Temos de fazer um painel só sobre as profissões do futuro. André. Mónica, na sua perspectiva, quais são... Eu gostava também, que com certeza terá pensado também nisto, quais é que são os perfis que vamos ser... Que tipo de pensamento é que vamos precisar no futuro? Estamos a falar de inteligência artificial. Sim, naturalmente estas mudanças são rápidas, são muito constantes e serão no futuro. Portanto, é muito difícil que a escola hoje consiga prever o que é que será uma profissão daqui a 10, 15 anos. Contudo, penso que temos que voltar, em primeiro lugar, a uma base de conhecimento, porque há um conjunto de conhecimentos que, independentemente da evolução tecnológica, serão sempre necessários. Portanto, esta valorização do conhecimento e depois, como dizíamos há pouco, há a questão técnica, há a questão científica e depois há a questão também das chamadas capacidades transversais, que são de comunicação, etc., que também não chamou as soft skills. Exato, numa designação mais abrangente, sim. E esta questão de pormos as escolas a trabalhar nesta rede que envolve os municípios, que envolve as empresas, que envolve o ensino superior, no sentido de promovermos a qualidade da educação e da formação das nossas crianças e depois dos nossos jovens, penso que será um ponto fundamental, partilhando estas boas práticas e também difundindo o que nós vamos conhecendo, e também a investigação científica em educação tem evoluído muitíssimo nos últimos anos e sabemos hoje coisas que não sabíamos há 10, 15 anos e que podem ir informando e melhorando a qualidade da educação. Penso que, no fundo, é o desígnio que todos temos nesta mesa.
Sofia, a nossa anfitriã, vamos encerrar a nossa conversa consigo. Quais é que são, ou de facto, o que é que se pudesse mudava, se tivesse uma varinha de condão, mudava para ajustar melhor a academia àquilo que são as necessidades e aquilo que se prevê que venham a ser as necessidades Muito simples do e país. muito difícil de fazer. Agilidade. Exato. Agilidade. Acho que era importante acho que é muito importante a capacidade rápida de ler as necessidades de competências no mercado. E aqui uma nota, os ciclos de ensino são longos. Estamos sempre a falar de ciclos longos, 2, 3 anos, não sei no Open Learning, mas estamos sempre a falar de ciclos longos. O mínimo em Portugal são 3 anos, 4 anos, 5 anos, ensino superior agora 3, o mínimo. É 3+2. 3+2, o que significa que planear mudanças e ver o efeito das mudanças vê-se a longo prazo. Tem que haver agilidade na leitura das necessidades do futuro, coragem para fazer mudanças, coragem para fazer mudanças e assumir esses riscos, porque se vão ver lá à frente, e normalmente os ciclos, diria, de lideranças são mais curtos, os ciclos políticos são mais curtos, por isso tem que se criar aqui uma forma de agilidade de leitura do mercado, de capacidade de alteração para dar resposta às necessidades, claramente. Tem que se... Isto implica desburocratização, confiança nas instituições, e isto acho que vai, aos poucos, também fazer mudar um bocadinho a cultura daquilo que nós valorizamos. É importante valorizar outros formatos, torná-los mais simples, tirar a ideia de carreira, porque eu acho que carreira não existe, exige desenvolvimentos pessoais, profissionais, à medida das necessidades do mercado, das organizações, e por isso eu diria agilidade nas leituras, agilidade nas mudanças, formatos mais simples, com capacidade de resposta na requalificação, na formação de base, centrado naquilo que é importante. Um espectro mais alargado para as pessoas poderem... E voltando ao princípio, partimos de uma base muito boa em Portugal, em geral, e eu diria... no ensino superior e acho que também no acesso ao ensino. Por isso é que também as empresas agora também começam a poder perspectivar diferenças e por isso é que se perspectiva que as gerações atuais e futuras possam fazer mais mudanças, mas não podemos deixar de olhar para as transições enormes, para a transição enorme que se verifica no contexto em que vivemos. Os últimos 4 anos, 5 anos, 6 anos foram incríveis em termos de mudanças e nós estamos a fazer... Acho que o ensino está exatamente igual há 5 anos, por isso. O sentido de urgência tem que existir. Muito obrigada. Agilidade, eu ficava com essa palavra, agilidade, flexibilidade, criatividade, trabalho de mãos. Vamos tentar desenvolver todas estas capacidades e eu agradeço-vos terem estado a ouvir neste modelo clássico. Nós também devemos ter de mudar as conferências, ou um dia destes falo consigo para ver se nós fazemos aqui, alguém a fazer coisas aqui em cima, talvez. Muito obrigada pelo vosso tempo e pela partilha das vossas experiências. Eu vou passar a dizer desenvolvimento em vez de carreira, pela partilha do desenvolvimento que foram tendo na vossa vida e obrigada a quem nos esteve a ouvir e eu ia passar-te a palavra. Obrigada. Obrigada a todos.